Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam sempre derramadas sobre você e os seus. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para a troca de coração. A primeira reunião acontece às 7 da manhã em São Paulo. Depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã eu terei a alegria de estar na Celso Garcia 777 no Brás às 19 e 30, com a reunião para a renovação da mente. Venha, esteja entre nós. Nós vamos ficar felizes e Deus vai te abençoar demais. Olha o que diz aqui em Provérbios 29, 16. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado. Mas os justos verão a queda deles. Isso é fato. Se o ímpio prospera, prospera o pecado. Porque quando uma pessoa vive de forma ímpia, na impiedade, na iniquidade, tudo o que ele faz é para agradar a carne e o que ele tem, ele usa para financiar o pecado. Ele usa para o mal. Quantas histórias de pessoas que gastam, assim, valores altíssimos com a prostituição, com vícios. O dinheiro que ganha é para financiar o pecado. Quantas pessoas viciadas em pornografia investem altos valores em pornografia. Nós já pegamos casos, vários, mas um específico. A pessoa, quando recebeu o Senhor como Salvador, pediu ao pastor que fosse com ele fazer uma limpeza na casa. Eles encheram a carroceria de uma caminhonete de fitas, revistas, objetos pornográficos, objetos comprados em sex shop. Eram tantas fitas, com, assim, tantos filmes, pornografia por todo lado. A casa dessa pessoa estava repleta de material pornográfico. A pessoa usava, ela tinha um vício. O vício era algo que tomava conta dela. Ela não bebia, ela não fumava, ela não usava outro tipo de droga, mas ela vivia totalmente controlada. Ela era dominada pela pornografia. Totalmente dominada. Então, por muito tempo, aquele homem financiou o pecado. A indústria da pornografia. Ele ia lá e financiava, porque ele comprava. Quando você assiste, quando você compra, você está financiando o pecado. Quando você contrata ali um pacote de TV a cabo e pega canais desse teor, que contém teor pornográfico, você está financiando. Mas não só isso.
Tem várias maneiras de você financiar o pecado. Quando você é dominado pelo vício também, seja o tabagismo, bebida alcoólica, você está financiando. E por aí vai. Drogas ilícitas. Você vai financiando o crime, o tráfico, porque você vai lá e compra. Você está fazendo uso daquilo. Então, quando o ímpio prospera, o pecado também prospera. Porque o ímpio, ele tende a usar tudo que ele tem, a vida, o tempo, a energia, o dinheiro, para financiar o pecado. Quando você assiste um filme que vai contra a palavra de Deus, você está financiando o pecado. Você vai ao cinema para assistir alguma coisa bizarra, você está financiando o pecado. E por aí vai. E sabe o que é terrível? É que tem muitos cristãos que financiam o pecado. Porque tem cristãos que são viciados em pornografia, assistem coisas que vão contra a palavra de Deus, compram coisas, tem cristãos que vão a sex shop e compram aquele material e dizem, não, é para usar, eu vou usar com o meu marido, com a minha mulher, tudo bem. Você tem certeza que tudo bem? Quem disse a você que tudo bem? Quem? A Bíblia manda que cada um ande em temor e que o leito do casal seja mantido sem mácula, sem mancha nenhuma. Então, talvez você está aí e pergunta por que você não tem paz, não tem vida, não tem alegria. E talvez você é um cristão. Mas você usa a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro para fazer o pecado, como está aqui, ó, o pecado prosperar. Talvez você tenha feito o pecado prosperar, porque você financia o pecado. Dá uma olhada aí. Abra o leque. Porque quando você se envolve em algo que Deus não apoia, que Ele não está, que a palavra condena, você está financiando o pecado. Você está apoiando o pecado. Você está fazendo o pecado prosperar. Quando você se alia a uma coisa errada, quando você está do lado errado, quando você apoia algo errado, você está levando o pecado a prosperar. Quando você se envolve em algo ilícito, você está fazendo com que o pecado prospere. E você pode ser aí ser uma pessoa que só simpatiza, não pratica o cristianismo e não está nada bem a sua vida, mas também dê uma olhada aí. Quantas coisas que você faz, você está envolvido, envolvida, que tem feito com que o pecado prospere. A cada dia. Nós poderíamos falar, assim, desse assunto muito tempo. Porque tem várias formas de você levar o pecado a prosperar. É por isso que o ímpio não vai longe, a vida do ímpio não prospera. Não vai. Uma hora ele cai, como está escrito aqui. Mas os justos verão a queda deles. O ímpio sempre cai. Pode até demorar, mas ele cai. Porque quando ele vive de forma ímpia, pecaminosa, ele vai fazer com que o pecado cresça. Todo dia nós vemos pessoas defendendo
o pecado, fazendo leis para apoiar o pecado, aquilo que a Bíblia condena. Ai dessas pessoas que, além de apoiar, ainda defendem e lutam para consolidar aquilo e assegurar através de leis. Então, é bom que você pense, porque talvez você está aí e até diz que é um cristão, mas você tem atitudes que são totalmente ímpias, e de ímpio você só espera coisa ímpia. E você tem financiado, tem feito prosperar o pecado. Prosperar. Quando você apoia algo que a Bíblia condena, você está fazendo com que o pecado prospere. Será que ao invés de você combater o pecado, você tem feito ele prosperar? Dê uma olhada aí na sua vida. Porque se você pende para os vícios, se você pode até dizer assim, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo de forma nenhuma. Ah, mas quando eu recebo os meus parentes que gostam, eu abasteço a minha geladeira com bebida. Eu poderia contar várias histórias de gente que pessoas que se diziam cristãs, mas toda vez, eu tenho 2 casos muito sérios. Um foi de um casal de evangélicos que no casamento, assim, o casamento foi regado a bebida porque os parentes bebiam. Agora, o casamento era deles, eles deveriam ter dado o quê? Um exemplo de fé, eles deveriam ter agido de forma temente a Deus e dito não. Né? Você vem ao meu casamento, eu estou te convidando e você vai desfrutar aqui do que tiver. Água, suco, refrigerante, etc. Bebida alcoólica, não. Não. Mas regaram o casamento à bebida. Evangélicos, 4 meses depois, estavam se separando. 4 meses depois, entrou uma força tão demoníaca, que por fim, a igreja lutou para organizar, eles não faziam parte do nosso ministério. Um deles é que veio pedir ajuda, mas a primeira coisa que a moça disse foi: eu tenho consciência que nós atraímos uma maldição, porque ao invés de nós termos dado um bom exemplo, nós servíamos bebida, vinho, um monte de cerveja, chopp, porque os parentes bebiam. E ali nós pegamos um problema para a nossa vida, quando nós deveríamos ter dado um bom testemunho, exemplo, de termos sido exemplos de fé, da prática de uma fé viva. Nós agimos igualzinho os ímpios. Era uma festa de ímpio. E um outro, no aniversário de 1 ano da criança. O aniversário de 1 ano de uma criança que foi concebida por milagre, por bênção de Deus, também foi regado a bebida, cerveja, chopp, tudo mais. Resultado? Uma decadência absurda.
uma maldição se instalou, que assim, sabe quando a vida da pessoa seca? Então, passou a não frutificou mais. Então, peraí, você é cristão? O seu comportamento deve ser como? De temor, exemplar. Você não pode levar o pecado a prosperar, financiar o pecado. Quando meus filhos casaram, os dois casaram no mesmo dia, foi uma reunião, uma cerimônia, algo pequeno, para poucas pessoas, só para a família e algumas pessoas amigas. De forma alguma eu permiti, porque muitos que iam, bebiam, mas eram nossos convidados. Então, servimos água, suco, refrigerantes. Não, bebida alcoólica de forma nenhuma. Mas abra o leque aí. Observe, dê uma olhada na sua vida. Como você tem procedido? Qual o seu comportamento? Você financia o pecado? Você tem feito o pecado prosperar? Quando você vai lá e faz algo que a palavra condena, apoia algo, está do lado de algo que é errado, quando você fica do lado errado, quando você apoia algo que a palavra de Deus condena, você está levando o pecado a prosperar, você está fazendo com que o pecado prospere. Compreendeu? Pense a respeito. É muito sério isso, que está aqui, ó. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Em nome de Jesus, talvez você tenha feito com que o pecado só prospere e não está se dando conta. Está aí avalizando coisas, financiando coisas que a palavra de Deus abomina. Peça para Deus abrir o seu entendimento. Dê uma olhada aí para a sua vida. Observe as suas atitudes. Talvez você faz concessões. Você acha que tudo é normal. Você olha para lá e para cá. Não, acho que Deus não se importa com isso. Se importa sim. Se importa sim. Eu encontrei um casal na época em que eu ainda nem estava em São Paulo. Eu dava realizava algumas reuniões para casais. E um casal que estava casado já há 14 ou 15 anos, diz que eles estavam vivendo bem, viviam bem, tinham vivido bem durante aqueles anos todos. Mas, de repente, com aquela história de, está meio monótono o nosso casamento, e começaram a colocar coisas, e foram a sex shop, e compraram coisas e coisas. E, dali em diante, o que eles estavam em busca de emoções, né? Aquela expressão de sempre dar uma apimentada no relacionamento, só serviu para destruição, um esfriamento, se afastaram e, assim, por fim se separaram e cada um foi para o seu lado, tomaram um ódio um do outro, um logo se envolveu com uma outra pessoa e eu ouvi, porque eu cheguei a falar com os dois, os dois admitiram que o maior erro da vida deles foi levar o pecado para o leito que deveria ser sem mácula. Levaram o pecado para dentro de casa. O pecado.
essa ansiedade, essa insatisfação era demoníaca. Eles tinham que ter orado, vigiado, se apegado mais a Deus. Não. Foram agir igual o ímpio. Foram buscar motivação e movimentos vários igualzinho o ímpio. Deu no quê? Num esfriamento. Eles queriam aquecer a relação. Só esfriou, só distanciou, só prejudicou. E dito por eles mesmos que a causa foi aquela atitude carnal que eles tiveram. Eu poderia, como eu disse, dar muitos outros exemplos, contar histórias e histórias. Mas a palavra que eu tenho certeza que o Espírito Santo quer que você guarde é essa. Quando o ímpio prospera, e se você estiver agindo como ímpio, você é um ímpio. Se as suas atitudes são de ímpio, você é um ímpio, mesmo que você diga que é crente. Então, quando o ímpio prospera, o pecado prospera. Consequentemente, o ímpio não vai muito longe. Por isso que o ímpio cai, o justo vê a queda do ímpio. Então, talvez, a resposta para a sua queda, para as perdas, para essa sequidão que está a sua vida, é o pecado. Você tem tido atitudes ímpias. Então, consequentemente, você tem feito com que o pecado prospere. Você tem apoiado, financiado. Tem feito o pecado crescer. Quando você vai lá e faz algo que a palavra de Deus condena. Peça discernimento para o Espírito Santo. Peça revelação. Peça para ele falar o seu coração. Se abra. Não adianta fechar e dizer, isso eu não concordo com isso. Bom, agora é você com Deus. O que você vai fazer da sua vida é você que vai decidir, ninguém mais. Eu não arriscaria. Olhe para os resultados. Porque talvez desde o dia que você começou a se envolver com coisas que o Senhor não apoia, começou a ceder para a carne, começou a apoiar o pecado, a agir, a levar o pecado a prosperar, porque você mesmo tem financiado, você tem dado a sua vida, o seu tempo, dinheiro, a sua vida só vem secando. Só secando. E é por isso que você vem caindo. A cada dia. Se volta para Deus, se arrependa, faça um limpa na sua casa, tira tudo que você sabe que é maldição, tira o anátema da sua vida, tira o pecado da sua vida, da sua casa, da sua família, do seio da sua família, do seu leito. Limpa a sua vida. Porque maldição atrai só mais maldição. Você leva algo que é maldito diante de Deus, você pode ter certeza que quando a maldição entra, não precisa esperar a bênção. E o pecado é a maldição, é a grande maldição, é a grande destruição da vida das pessoas. É quando uma pessoa vai lá e faz algo que ela sabe que é errado diante de Deus, ela vai contra a sua própria consciência. Aquela voz, a voz do Espírito Santo, falou fundo lá, falou ao coração dela, disse não faça isso, não se envolva com isso. E, no entanto, ela passa por cima de tudo e vai e faz. Ouça o Espírito Santo. Organiza a sua vida para que Deus possa te abençoar em tudo. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Vem aí. 52 dias. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador, eu oro para que essa pessoa abra o coração e receba essa palavra.
E que o temor do Senhor repouse sobre ela. Que ela não ignore a sua voz. Que ela ouça o que o Senhor está falando com ela. Porque talvez aqui está a resposta para tantos fracassos, para tantos problemas. Talvez entrou um mal na casa dela, que ela levou para dentro de casa. Que está arruinando com tudo, com o financeiro, com a família, o casamento, os filhos. Está arruinando com tudo. Passa do teu sangue sobre ela. Ajuda ela a ver o que ela não estava vendo. Que o temor do Senhor repouse sobre ela. E que ela decida, meu Pai, fazer um limpo, arrancar o anátema, como o Senhor disse para Josué em relação a Israel. Tira o anátema do meio de vocês. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu peço mudanças, milagres, respostas, salvação, visão. Abençoa, meu Pai. Abençoa cada pessoa que tem buscado a sua face, tem enviado os seus pedidos para oração e nós temos clamado e eu peço resposta. Eu peço uma mudança radical na vida de cada um. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E peço que o Senhor venha responder com definições, com mudanças, com transformações. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa, que sejam muito abençoadas, enriquecidas e prosperadas. Eu peço, Senhor, que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre esses fiéis mantenedores da sua obra. E que o Senhor venha levantar mais semeadores, que o Senhor desperte mais pessoas para darem esse passo de fé. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo movidas para essa direção, que é a direção certa, o de retirar, arrancar tudo que é maldição da vida, da casa, da família, do leito. De tudo, meu Pai, que seja arrancado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Esteja entre nós, conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.